Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a mensagem que está na paginazinha, livro Trilha de Luz, capítulo 3, o problema da igualdade. A igualdade, sem dúvida, é a realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. No caminho da evolução desse modo, a teoria igualitária absoluta é invariável utopia que nenhum sistema político poderá materializar. Mas se é verdade que não podemos improvisar a ancianidade do espírito que só o tempo confere a cada criatura, na jornada para a maturação, o trabalho é sempre a riqueza real, suscetível de ser ampliada em nosso destino ao preço de nossa boa vontade. Assim sendo, não te esqueças das oportunidades que a divina providência te oferece cada dia em favor do teu crescimento. Os degraus da subida de nossa alma no rumo da perfeição destacam-se hora a hora através das situações e das pessoas que nos rodeiam. Não residem nas facilidades que nos acomodam o coração com as linhas inferiores do mundo. Salienta-se nos obstáculos com que somos defrontados. Cada problema e cada aflição, cada prova mais rude e cada luta mais árdua representam pontos vivos de ascensão que podemos aproveitar em favor do próprio aprimoramento. Aprendamos a respeitar o próximo e auxiliá-lo na convicção de que, amparando os nossos irmãos de caminho, auxiliaremos a nós mesmos, de vez que adquiriremos o tesouro da experiência que nos enriquecerá de visão para os cimos que nos cabe alcançar. Cada fonte vive em seu nível. Cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação. Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina. Cada espírito respira na esfera que elege para o clima ideal da própria existência. Compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, aceitando o sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nos façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem, perdendo os envoltórios pesados que ainda nos imantam às zonas escuras da terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. Graças a Deus. E que a gente possa perceber a sabedoria do Pai, que tudo faz com uma utilidade, que Ele está sempre ao lado de cada criatura, oferecendo oportunidades para o crescimento. Então que nós possamos, através de tudo isso que nós estamos aprendendo, fazer bom uso daquilo que Ele nos concede. Porque Ele nos empresta a saúde, o lar, o alimento, as nossas vestes e tudo aquilo que Ele nos permite usufruir. A nossa eterna gratidão ao Pai. Mas ajuda-nos, Pai, a estarmos contigo oferecendo aos nossos irmãos de caminhada um sorriso, a esperança
a coragem e o bom ânimo, para que todos possamos prosseguir na nossa evolução. Abençoa o nosso Cláudio, que nos trará hoje o estudo do Livro dos Espíritos, que ele possa ser envolvido pelo teu amor, intuído e inspirado para explanar o estudo da noite de hoje. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o comentário e o estudo do Evangelho, que ela também possa ser envolta na sua luz, inspirada e intuída para realizar essa tarefa. E todos nós possamos absorver tudo aquilo que nos é necessário para a nossa própria felicidade. E assim, que seja em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa sublime Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Com imensa alegria que a gente vai falar hoje um pouco sobre o Livro dos Espíritos e algumas passagens do Evangelho, né? Vamos observar aqui. Nosso tema hoje é a desigualdade das riquezas, como já foi falado, questão 806 a 813. Vou lendo pergunta a pergunta. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Subpergunta A. Algum dia essas desigualdades desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vejo que o dia a dia elas gradualmente se apagam? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem predominar. Restará apenas desigualdades do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Seu espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Eu estava pensando aqui, quando eu estava fazendo esse estudo, né? A gente tem uma questão severa, né? Porque a gente se conhece, né? Como espírito imortal e como habitante do planeta Terra. Então, eu garanto que nenhum de vocês queriam que eu fosse o rei de vocês, e muito possivelmente eu não gostaria que nenhum de vocês fosse o meu rei ou rainha. Porque o poder totalitário na mão de espíritos imperfeitos gera governos extremamente imperfeitos. Porque a gente tem que entender, e aí eu estou falando uma questão de poder social, poder político, uma série de coisas, que a ideia que a gente tem hoje de governo é um governo que se fiscaliza dentro dele mesmo. Então a gente tem, né, em algumas democracias, né, e aí tem vários tipos, mas basicamente 3 poderes, né, o judiciário, o legislativo e o executivo. E a condição que a gente tem é que cada um fiscaliza o outro poder. E por que a gente tem que fiscalizar o outro poder? Porque a gente derrapa. Se a gente não derrapasse, não precisava de fiscalização do outro poder. Porque eu não teria essa preocupação, né? Essa condição nossa é tão severa, nosso egoísmo e orgulho chegam a pontos tão extremos, que uma das coisas que um governo mais gasta é em força policial. Um dos maiores gastos que a gente tem são em forças de segurança, sejam elas privadas ou públicas. Olha só, eu ajudo um pouco a administração do condomínio que eu moro. A gente tem hoje 7 funcionários. Desses 7 funcionários, só 2 são de serviços gerais, o resto tudo é porteiro. Quer dizer, existe um custo elevado
né, de pessoal, eu sei o valor exato, para se pagar pessoas, e aí não tem nenhum problema, porque elas estão fazendo o serviço delas, para verificar a entrada e saída de pessoas. A gente gasta dinheiro botando câmera para verificar a entrada e saída de pessoas. A gente pensa em promover a segurança do condomínio, aumentando a qualidade, a execuidade dessas câmeras, ter reconhecimento facial, tirar foto das pessoas que estão entrando. Tudo bem, é a realidade do nosso mundo. Mas você entende que todos esses recursos foram gastos porque nós somos desiguais? Uma vez, uma tia minha, ela é muito crítica de uma série de coisas e eu gosto de conversar com ela assim, dentro dessa criticidade dela, porque ela me faz pensar em algumas coisas, né? E ela perguntou para mim assim: vocês aqui moram em condomínio? Ela mora na Alemanha. Vocês moram em condomínio e tal, etc. Poxa, e aí você fica dentro de um espaço reservado só para você, enquanto fora desse espaço, né, tudo pode acontecer, né? Até quando você acha que os muros do seu condomínio vão segurar tudo que acontece lá de fora? E aí eu pensei falei, realmente ela tem razão, assim. Eu levanto os muros, mas os muros, né, têm seus limites e não dá para eu querer, para mim, um ambiente saudável, sadio, né, universal, né? Enquanto o outro tem uma desigualdade de ambiente não sadio, não saudável, não universal para ele, né? Uma hora a gente vai entrar em choque, não é inevitável. Mas eu refleti um pouco mais com ela e aí eu pensei assim: quem mora no maior condomínio, eu ou ela? Porque ela mora na Alemanha, é um gigantesco condomínio no mundo, é um país com índice de desenvolvimento humano incomum, né, no planeta. Quantas pessoas no mundo podem usufruir dos serviços, das condições de vida, das condições de segurança empregatícia, das condições de amparo social que ela pode usufruir em relação a todo mundo? 10%? 15% da população mundial? Não vai passar disso. E eu pergunto para ela, assim, qual é o maior condomínio? E sem contar que parte da riqueza foi criada explorando outros povos. Faz parte, somos assim. Não estou querendo julgar nenhum dos tipos, né, de governo em si. Mas nota que o ponto central é sempre o orgulho e o egoísmo. Sempre. Sempre a gente tem isso. O ponto central é orgulho e egoísmo. Você fala assim: eu sou contra uma monarquia. Mas se fosse um bom rei? Você preferir isso. Eu percebo algumas pessoas pensando assim, né? Ultimamente. As coisas têm estado tão difíceis, e eu não estou me furtando aos acontecimentos de nossa época, que às vezes eu prefiro que o poder esteja na mão de uma pessoa só. Como somos, eu penso mais fundo, né, conhecendo o espiritismo, como somos quem somos, eu não teria essa coragem de dar todo o poder na mão de uma pessoa só, porque eu não sei o que ele fará com esse poder. E se fosse, eu não confiaria em mim mesmo. E eu estou falando seriamente, né? Essa responsabilidade, essa condição, daqui a pouco, o que pode acontecer, né? A gente fala assim: não, eu daria conta, você daria conta de um poder gigantesco, de ter aprovação, você ser o executivo, o legislativo, o judiciário, as leis são baseadas no que você acha, você executa da forma que você pensa e você julga da forma que quer? Uma pessoa só? E se por acaso eu tiver uma confusão mental? Se por acaso, sim, uma coisa normal, né? Tiver uma demência. Isso acontecia na antiguidade. Quando eram monarquias, se o rei ficava doente, o reino adoecia junto. Está doente? Vamos invadir outro país. Por quê? Porque eu quero. Não tem justificativa nenhuma, ele é o nosso parceiro. Não, ele me olhou torto, né? E aí aconteciam atrocidades gigantescas, entendeu? Então, quando a gente coloca no ponto da desigualdade, ela está relacionada
E aí o ponto que os espíritos estão colocando aqui também é o seguinte: essa desigualdade que eu vejo no mundo, ela vai ser eterna? Não, porque a lei eterna é a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei eterna, está lá no final do livro dos Espíritos. É uma lei de Deus. Então não adianta eu achar que para sempre eu vou ter, né? Existe uma entrevista na Revista Espírita, não sei precisar o ano, né? Mas tem uma revista espírita que ele vai entrevistar um espírito de Júpiter. E aí eles perguntam para ele assim: mas é permitido que vocês tenham um carro? Uma coisa assim, uma coisa pessoal, ou uma coisa que eles... se todo mundo puder ter. É óbvio. Dentro do seu merecimento, é claro, a gente não está tirando isso. Ele nem tira a questão do merecimento, né? Hoje se fala muito em merecimento, né? Na verdade, a palavra do momento é meritocracia. É complicado, é um conceito complicado, porque se somos espíritos injustos e imperfeitos, a própria meritocracia que a gente vai aplicar dentro da nossa própria sociedade será injusta e imperfeita. Simples. Porque nós não temos maturidade para falar de mérito. Basta dizer que quando a gente olha uma situação grave, é seríssimo. Por exemplo, Chico Xavier uma vez foi chamado a atenção por Emmanuel, tinha uma parente dele que estava no hospital. E olha que eu me vi na pessoa do Chico. E ela estava no hospital. E ele começou a rezar por ela e falar que ele queria muito que ela recebesse, né, uma cura, porque era importante. Tá, fez os pedidos dele lá justíssimo, sabe? Era um parente que ele gostava muito e tudo mais. Emmanuel apareceu para ele e falou assim: eu nunca te vi compadecido de nenhum outro doente que estavam lá antes. Por que agora? Foi uma lição para ele, lição severa, sim, porque é isso, a gente deseja para os nossos muita coisa, para os outros o que sobra. A verdade, se a gente pesquisar fundo dentro de nós, é isso. Tudo bem, é a nossa esfera, né? Quando você é pai, mãe, tio, tia, avô, né? Você tem que cuidar daquele grupo familiar, foi te dado para isso, é sua responsabilidade também. Mas você nota que o neto da vizinha ele não tem o mesmo valor do que o seu neto. O seu filho tem mais valor que o filho do vizinho. Para você. Eu sei que se a gente colocasse no papel, o que você acha? Que todos têm que receber a mesma coisa. Mas no fundo, a gente acha que os nossos têm mais direito que os dos outros. Isso é gravíssimo, porque isso espelha o que a nossa sociedade é. Porque nós somos um conjunto de indivíduos, né? Nós estamos assim. Outro dia eu estava pensando muito sobre... Eu gosto de escutar sobre política e geopolítica. Eu não tenho essa qualificação, mas eu gosto de escutar. E aí eu vou buscando pessoas, né, de ambos os lados, ambas as vertentes, para eu tentar traçar um panorama, né, do que possivelmente está acontecendo, porque a gente nunca vai chegar nas profundidades das questões. Mas a gente olha o nosso governo, olha as questões que estão acontecendo e fala assim: está tudo perdido. Mas o governo que nós temos é espelho de nós mesmos. Se a gente pensar no centro nosso, a gente pensa assim, fala sobre, vou tirar um exemplo, né? A gente fala sobre corrupção. E é péssimo, né? Qualquer sistema político, corrupção, seja ele totalitário, não totalitário, corrupção é um problema, porque o sistema está funcionando numa direção e ele é deturpado. Não estou falando só de gasto financeiro, é das ordens, das condições, as pessoas não são atendidas, porque o dinheiro é desviado, assim vai, né? Mas, se a gente olhar para dentro de nós, né, e dentro dos nossos próprios núcleos familiares, eu tenho certeza que você conhece parentes muito próximos, ou até nós mesmos,
que já subornou um guarda. Mas assim, próximos mesmo. E para esse momento, eu não vou falar que a gente é indiferente, vamos dizer que a gente passa pano, mas a situação, a gente sempre tem uma palavra doce, né, para os nossos, afinal de contas, né, era uma noite escura. E aí vai, né, a gente não tem limite assim no nosso desculpismo. Mas de uma forma geral, a gente tem isso gravado dentro de nós. Então, nós somos uma sociedade corrupta porque nós somos corruptíveis e corrompemos. A verdade, no centro das questões, é essa. Nós corrompemos. Assim, a gente vai fazer... Quer ver uma coisa que a gente faz? Vou fazer um concurso. Um concurso. Eu e mais 5 vamos disputar uma vaga. Você é incapaz de fazer uma prece por todos, inclusive por você. Você faz uma prece para você. E quem disse que é você que merece a vaga? Você está entendendo como é que a gente é? Eu estou falando assim, nos detalhes. É no detalhe. A gente vai percebendo o quanto a gente ainda está distante de uma igualdade. Porque a gente verdadeiramente não deseja essa igualdade. Ainda. A gente não deseja essa igualdade ainda. Porque a gente olha para cada um de nós e a gente quer ter o nosso primeiro. Vou fazer um concurso. Passei. A gente, olha só, quando a gente não passa num concurso, a gente fala, queria tanto aquela vaga e tal, não sei o que. Quando a gente passa, rapidamente a gente esquece de todos que ficaram. No final, a gente faz uma prece de agradecimento a Deus pelo aquilo que a gente conquistou. Em nenhum momento a gente ora por todos que não alcançaram. Isso indica para a gente as nossas preces, as nossas rogativas, os nossos agradecimentos. Estou falando porque a gente falou de um exemplo de Chico Xavier, não era qualquer espírito, né? E obviamente aquilo era o momento da vida dele. Quando ele desencarnou, ele já estava no outro ponto, até porque Emmanuel foi, né, educando ele durante essa caminhada toda. Mas você está entendendo assim a base nossa? E é nesse detalhe. E aí a sociedade espelha essa desigualdade. A gente acha que não, né? Mas, por exemplo, se a gente andar pelo centro do Rio de Janeiro, ali perto da parte ali do Rio Antigo, ali na ponta da Rio Branco, na ponta do Rio Branco e tal, tem o Cais do Valongo, né? A sociedade carioca recebeu naquele cais, cerca de 6 milhões de escravizados. 6 milhões de escravizados. Pessoas sem pátria, mães separadas dos filhos, filhos separados das mães, todo mundo separado, as pessoas sendo vendidas como mercadoria, porque no meu orgulho daquela época, nós éramos superiores e poderíamos comercializar aqueles seres inferiores tal qual o gado. Eu não estou falando contra o gado não, mas assim, você está entendendo o detalhe assim de como fizemos? E aí, eu não estou falando, não é para todos que não conhecem o Espiritismo entenderem o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Mas para quem é espírita, não deveria se estranhar estarmos vivendo como estamos vivendo. Porque estamos encarnados ou não estávamos relacionados, nascemos no Rio de Janeiro, por acaso? É isso que nós acreditamos? O acaso não existe. Estamos encarnados onde precisamos estar encarnados. Estamos vivendo o que precisamos viver. E esses conflitos sociais existem pela mácula criada.
Isso não sou eu que estou falando. Alguns espíritos relacionam a escravidão. Você vê a mesma questão de violência em outras cidades do Brasil, tal qual acontece aqui, nas dimensões que acontece aqui. E aí eu não estou falando morte por 1000 habitantes, estou falando das dimensões, a quantidade. Eu já vi policial de São Paulo falar assim, não, lá eu não vou não. Eu falei, o cara é um policial em São Paulo, Força Armada. Assim, mas lá é muita loucura. Você está entendendo onde a gente conseguiu chegar? Mas isso é criado por nós. E é engraçado que quando a gente planta desigualdade em encarnações futuras, a gente colhe essa desigualdade, a gente fica surpreso. Mas como isso aqui chegou até mim? Por quê? Por que tanta violência? Eu falei, bom, se não é um resgate coletivo, o que é afinal? Porque a gente plantou lá atrás, a gente está colhendo o que a gente plantou. O que cabe a nós nesse momento? Plantar coisas melhores para que no futuro... Mas você entende? Porque a gente já plantou. Emmanuel, eu acho que é No Caminho, Verdade e Vida. Ele tem uma frase que ela me toca assim. É uma frase que é falada em outras formas também, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então plantamos e agora estamos numa condição de colher aquilo que plantamos. E é óbvio que quando a gente está, ainda mais com o véu do esquecimento, numa encarnação futura, colhendo pedra quando eu queria colher morango, eu falo, não quero. Planto, eu me esforço, e aí a gente tem... Cara, presta atenção como é que é central essa questão. Eu me esforço tanto e nada muda. Mas é esse o processo, você tem que continuar se esforçando. Aí os espíritos são tão bons, a gente perde. Aí eu sei, eu estou falando de coisas que eu já fiz, eu não estou falando de coisas nossas, não tem essa qualidade. Mas a gente chega lá no Dr. Hermes, eu não entendo. Aí o que eles fazem? Porque eles são muito bons, eles falam assim, filha, continua, vai dar certo, mas eu me esforço, não, vai. Isso se dá no âmbito familiar. Muitas vezes, aquilo que eu estou enfrentando de problema na própria família são desigualdades que eu plantei no passado. Eu fui cruel, eu fui impiedoso, eu fui agressivo, eu fui irresponsável. E aí eu entro na família e tem aquele turbilhão de coisas, mas aí são responsáveis, cruéis e agressivos. E eu falo assim, onde eu estou? Bom, porque a gente quer acreditar no espiritismo. Eu vou te falar por mim. A gente gostaria de acreditar no espiritismo só na parte do consolo, o que é ótimo, e é isso mesmo, porque a gente tem que ter esperança, né? Então os dias da frente são melhores, somos imortais, a gente vai crescer, a gente vai aprender, os espíritos estão nos consolando e está tudo bem, e é isso mesmo. Mas quando é para acreditar que nós somos espíritos imortais, herdeiros de nós mesmos, aí você fala assim, não, isso é muito para mim. Ou então quando é um esforço muito grande que a gente tem que fazer, e aí alguém traz Jesus para a gente, fala assim, não, mas isso é Jesus, eu não. E eu vou fazer isso? Mas você não está sendo chamado para fazer o apostolado de Jesus, né? É só isso, é uma partezinha só. É só uma esquete, não é a vida inteira. E a gente fica difícil, é difícil para a gente. Porque, na verdade, no linear das coisas, quando a gente fala eu quero paz, o que eu quero? É ficar na praia sem fazer nada, deitado ali, quietinho, né? Cadeira recostada. É essa paz que eu quero. E isso descreve, mais uma vez, a nossa imaturidade espiritual. Espíritos que são maduros espiritualmente, eles querem tempo para trabalhar mais. É tão grave isso que o espírito trabalhou muito, fez muito, encarnado ou desencarnado, fez muito. E agora, o que vai ser dele? Ele vai ter um posto de mais trabalho. Para a gente entender isso é tão difícil para a gente.
Porque ele já entendeu que a regra da vida é o amor. E a regra do mundo é servir. Por mais que a gente não queira. Então, quando esses espíritos vêm aqui, fazem psicofonia e falam assim, olha só, agradece o momento que você está vivendo. Isso vai te fazer crescer, vai te fazer melhorar. Agradece até aqueles que te perseguem, porque eles são grandes instrumentos da sua evolução. Ele fala isso de coração. Ele acredita isso no detalhe. A gente escuta, mas a gente ainda não acredita. A gente acredita em muita coisa, já, é verdade, a gente já cresceu bastante, mas nos pontos que nos ferem, nas pedras de toque, a gente resiste a mudar. Porque verdadeiramente não queremos uma igualdade. E isso é tão difícil, foi difícil para mim no estudo escutar e entender isso. E eu sei que é difícil para a gente escutar também, né? Fazer essa autoanálise profunda, né? E perceber. Você quer ver um apóstolo que era assim? Pedro. Cara, Pedro apontava o erro de todo mundo. Todo mundo. Olha, senhor, não queria falar nada não, mas Mateus, meu Deus. Era o tempo inteiro. Jesus naquela paciência, imagina Jesus. Ele não entendeu ainda. Né? Vinha para ele e falava assim, não, Pedro, calma, olha só como é que ele é. A ponto da coisa ser tão profunda, que tem uma condição que eles trazem. E Pedro, no final, já quando Jesus desencarna, ele começa a entender o quanto ele era falho. E aí ele passou a aceitar as falhas dos outros. E aí ele começou verdadeiramente a se construir. Tudo bem, ele tinha toda uma biblioteca gigante para fazer isso. Ele tinha metodologia, ele tinha tudo que Jesus tinha deixado para ele. Mas a maior parte dos apóstolos só começa a se reconstruir, espiritualmente falando, né, pós o desencarne de Jesus. Que aí, aquilo que Jesus falou passou a fazer sentido. É muito difícil, então eles quase que tiveram uma reencarnação dentro da própria encarnação, tal qual Saulo que virou Paulo e tudo mais. Porque ele entendeu. Paulo chega a falar em algumas das cartas que ainda bem que ele não segue o que os outros pensam ou falam ou acham que ele tem que fazer. Porque se ele fizesse isso, ele nunca seguiria Jesus. Ele fala na carta, escrevendo. Ah, não, achava que você tinha que fazer isso, tinha que ir para ali. Tudo bem, mas eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Até porque quando eu cometer o erro, eu saiba exatamente o porquê eu fiz o que eu fiz. Não foi porque o outro falou para eu fazer. Foi porque eu achei que aquilo é melhor por causa disso. Então você vê que tem construções ali que vão sendo, né, gradativamente construídas. E aí a igualdade vai começando a se firmar. Porque não tem como eu querer igualdade se eu não quero igualdade no mundo, se eu não quero igualdade. Se eu não tenho isso construído dentro de mim ainda. Aí ele vai falar aqui na 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para proveito próprio e para oprimir os fracos? Aquele lance, a gente não deve apontar ninguém. Se a pessoa está nessa condição, nessa vida, triste da pessoa que está realmente nesse ponto. E lembrando sempre, é muito fácil a gente apontar alguém como estando errando, né? O cisco no olho do outro e a trave na nossa cara, né? Jesus é muito claro com relação a isso. Jesus, quando traz os exemplos, ele não fala das pessoas, ele fala do erro. Ele nunca fala, no evangelho todo não tem, porque tal fariseu pensa assim, não. Fariseus. Até porque ele queria imortalizar a posição.
Aquele que só deseja coisas boas e tal, etc, etc, mas não é real aquilo ali. Tem um escrito de Emmanuel falando para a gente não ser os novos fariseus, os espíritas. A gente apontando o erro de todo mundo e a gente mesmo, na nossa própria reforma íntima, muito deficitário ainda. Como é que a gente pode saber se o outro segue a Jesus ou não segue a Jesus? Não, Cláudio, mas ele está... Vou traçar um paralelo forte. Ele está numa esquina usando o crack. Como é que você pode falar que você espiritualmente é melhor que ele? Dentro da situação que ele está, talvez você fosse o chefe da boca. E nessa posição, quem está com mais dificuldade espiritual? Ou se mesmo você, o cara é o chefe da boca, às vezes espiritualmente ele está muito melhor do que a gente. Não tem como saber, não tem como saber. Não dá pra gente saber. Nasceu ali, viveu as dores dele, né? Lembrando que ninguém encarnou para errar. Isso é uma questão. Tipo assim, ninguém tem um plano encarnatório. Agora você vai ser parte de uma milícia ou a parte de ou de você usar. Ninguém encarnou com esse plano. Mas às vezes, dentro do que o espírito conseguiu aproveitar, foi a única coisa que ele conseguiu dali. Dentro da perspectiva dele. Quem somos nós? E é óbvio que quem abusa do próprio poder tem dificuldades, né? Se fosse assim, se a gente tivesse a lógica espírita cravada dentro dos nossos espíritos, a gente rezaria por todos que estão de Brasília todos os dias. Para todos que estão no executivo, no legislativo, todos os dias. Porque a gente entende que se nessa encarnação, ainda mais tratando no momento de transição planetária, eles não derem conta dos planos encarnatórios que eles têm moldados para si mesmos em relação a uma grande quantidade de gente, isso pode comprometer muito as condições futuras deles nas próximas encarnações. Ao ponto que também, se eles derem conta do que eles têm que dar conta e ajudar uma coletividade gigante, isso pode ser um trampolim para ele nas futuras encarnações. E a gente ora por algum político alguma vez? Na sinceridade, eu te falo que eu esqueço muito. Às vezes eu penso nisso, mas assim, é muitas vezes. Não é todo dia, né? A gente aguentaria esse tamanho de responsabilidade? Ah, mas é do lado A, do lado B. Não interessa. Não interessa. Mas a riqueza herdada, esse não é fruto de paixões mais. Eu gosto das perguntas de Kardec. Kardec sabia que essa resposta, ele faz umas perguntas que ele sabe a resposta. Mas ele pergunta para a gente. É claro que você não sabe de onde vem uma herança, se essa herança vem manchada de sangue. Tem uma condição, né? Eu pensando sobre isso, né? O tráfico de diamantes no mundo é algo terrível. A valorização da pedra do diamante natural é uma coisa terrível em alguns lugares do mundo, a ponto de fazerem comunidades de escravos sendo abusados, vilipendiados, às vezes pior do que na escravidão brasileira. Hoje, quando nós estamos aqui, pessoas estão escravizadas em alguns países, principalmente africanos, na busca de diamantes. Isso é uma realidade. E aí a gente tem que entender isso. Então eu passo numa Gaster da vida ali no Barra Shopping, vejo um anel cheio de diamantes. Realmente ele é bem trabalhado, é uma obra de arte, ele é lindo, caro, então etc. Mas aquele diamante ali, ele pode ter uma trajetória de sofrimento humano absurda. Absurda. Se vocês quiserem pesquisar isso na internet posteriormente, bota assim, histórias dos diamantes de sangue. E vocês vão ver como é que as coisas acontecem.
para que esse diamante chegue nessas grandes lojas. Mas eu só herdei um anel. Eu falei, mas é sobre isso que o Espírito está falando, é só um anel. Mas o que ele gerou para chegar ali? Ah, mas eu não sabia. Você não sabia ou você não queria saber? A gente tem responsabilidade por tudo que chega até a gente. Então ele vai falar aqui: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Quando há muita riqueza envolvida, normalmente ela não... Muita, falando assim de uma quantidade exorbitante, né? A fortuna dos Forbes e tal, não sei o quê. Ali, cara, é muito difícil todo aquele dinheiro ter vindo de fontes puras. Por quê? Moramos num planeta de provas e expiações, onde os espíritos são rebeldes à lei de Deus, onde eles têm dificuldades, e acreditar que altos ganhos vão ser totalmente puros é no meio uma ingenuidade, né? Então, mesmo porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, e mais depressa possível, sem sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu que te asseguro que seu juízo é mais severo do que o dos homens. 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, algumas responsabilidades cabem a esse fato? Tem planejamento encarnatório. Todos nós vamos ter que passar pela prova da riqueza. A prova de ter muito recurso ser oferecido até nós e nós conseguimos lidar com essa quantidade de recurso. Todos nós vamos ter que passar por isso. A coisa era tão severa que, assim, entre os próprios apóstolos, Jesus fala que, né, é muito mais fácil uma corda passar por um buraco de agulha, porque as cordas eram feitas de pelo de camelo, do que um rico entrar no reino dos céus. Uma corda realmente passar por um buraco de agulha é bem difícil. Um camelo, se fosse na figura, seria pior ainda, mas uma corda seria mais uma figura. Jesus não ia falar de um camelo, né? A gente tem que pensar sobre isso na Bíblia também. Mas é difícil? É difícil. No Evangelho, tem lá o jovem rico, o mancebo rico, que chega até Jesus, fala que ele fez, tal, não sei o quê. E para aquele espírito, a pedra de toque era a posse material. Ele vai lá, entrega tudo aos pobres e me segue. Ele sai chorando. Não consegue. Essa parte não dá para mim. Então, essas são as condições. Mas existe também no Evangelho Zaqueu, que na lição 23 do Boa Nova, o nome da lição é Bom Servo. Você imagina para Humberto de Campos ter jogado esse título ali? Quem era Zaqueu espiritualmente falando? E aí a gente começa a entender. Jesus quis educar os apóstolos. Porque para os apóstolos, qualquer que era rico não ia para o reino dos céus. Aqueles fariseus não iam para o reino dos céus. Quer dizer, quem ia para o reino dos céus? Só os seus. Os judeus, publicano, imagina. Um judeu que cobra os impostos de Roma, você não vai para o reino dos céus. Ele é o braço financeiro de Roma aqui. Não tem como. Aí Jesus decide, olha como é que Jesus é esperto. Ele decide ir pela Samaria até Jerusalém. Eles não têm onde dormir porque recusam eles. Ele vai até Jerusalém. Quando ele volta, ele passa pela cidade de Zaqueu. E aí, antes de voltar, ele fala da parábola do bom samaritano, que já deixa os apóstolos meio assim, né, nervosos, porque acabaram de passar pela Samaria, foram escorraçados, e o bom servo era o bom samaritano. E eles tinham que escrever isso, né? Imagina.
judeu, né, regado a lei, escreveu, ó, Jesus falou que o bom samaritano, ele que falou que o bom samaritano, eu não, foi ele que disse. Escreveram, está lá escrito. Eles foram fiéis. E aí ele vai até a cidade onde Zaqueu estava. Zaqueu era pequeno, estava no sicômoro, que era uma árvore, ele fala para descer, e ele fala perante a multidão inteira que ele vai comer na casa do publicano. Porque para Jesus alguém é desigual? Não. Só que para a época é um escândalo gigantesco. Imagina, ele visitou a cidade, todo mundo seguindo ele podia escolher a casa que ele ia comer. E qual que ele escolhe? A do cobrador de impostos. Ele fica ali entusiasmado, Jesus vai até a casa dele, tem uma hora que ele começa a conversar com Jesus no meio do banquete, os apóstolos incomodadíssimos. Os apóstolos, para você ter noção na profundidade da questão, eles não poderiam, eles se tornariam impuros só por pisar na casa de Zaqueu. Segundo a lei judaica, só de entrar na casa do publicano eles já estavam impuros. Eles tinham que fazer um ritual depois de purificação para se tornar puros novamente. Entra lá, Jesus está lá, é um banquete, porque ele tinha recursos, e ele vai falando que ele percebeu que muitas pessoas não trabalhavam naquele local, que ele criou postos de trabalho, várias famílias dependiam dele. Então ele pegou aquele recurso, que era um recurso realmente de dificuldade que Roma criava, e ele não guardou para ele, ele dividiu. E não contente, naquele momento ele falou que ia dividir metade dos bens deles, que não eram poucos, com os pobres, e ia restituir o quádruplo daqueles que ele se prejudicou. E ainda ia sobrar dinheiro na mão dele para ajudar todo mundo. Ainda bem, Jesus fala assim, ó. Vou pegar aqui na realidade dos fatos aqui, ó. Bem-aventurados és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Aí, a mente dos apóstolos, com certeza, nesse momento, né, seja pela condição da comida, uma série de coisas, que não pegava mais nada. Falei assim, a gente entrou na casa de um publicano e ele vai ser salvo. E aí? Quem eu sou nesse lugar, então? É Jesus querendo nos ensinar assim, o detalhe. A gente não tem como saber o que passa pelo coração do outro, quais são as condições do outro. Não tem como saber, não dá pra gente. A gente julga os outros de forma muito branda. Isso porque a gente julga somente só essa encarnação. A gente não tem nem conhecimento das passadas. É muito difícil. A gente é muito difícil. Porque a gente é muito igual. O próprio julgamento dos apóstolos, o nosso julgamento, é para estabelecer a desigualdade. Se eu julgo alguém lá embaixo e boto alguém aqui em cima, o que eu estou estabelecendo? A igualdade? Não é. Não é. Eu não estou falando que tem espíritos que são mais bem trabalhados, são mais puros. Talvez sejam alguns ambientes que eu não queira estar. Eu queira estar em outros ambientes que sejam mais tranquilos. Isso tudo é lícito. Mas no momento que eu olho para um lugar e falo assim, olha só, esse mundo está perdido. Cara, isso é talvez isso seja a maior mentira, né, que a gente pode contar a nós mesmos. E a gente tem falado tanto isso, que os espíritos jovens que têm encarnado hoje acreditam que o mundo está perdido. Todo mundo que é mais velho que eu fala que o mundo está perdido. Ele deve estar perdido mesmo, né? E Jesus nessa história? Quem? Começa quem é Jesus? Outro dia eu estava falando sobre aquecimento global com os alunos, então dizer que é um problema, uma realidade, na verdade. E eu estava falando assim, vai ser, para mim, na minha visão, né, mas também óbvio que pensando muito sobre o espiritismo, vai ser um grande despertar da humanidade. Porque a gente é que nem criança, a gente fica brincando com o efeito, né?
Aí quando dá um efeito gigantesco, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? Como se estivesse tacando fogo no álcool, né? Explodiu. Somos nós. E a gente está fazendo isso com o planeta, né? Aí fala, realmente acontece, né? A gente vai ter que colher por um tempo todos os prejuízos gerados, fato, não tem jeito, né? Mas isso com certeza vai causar mais união, mais condição da gente se interligar, uma série de coisas. No sofrimento? No sofrimento. Que é uma das melhores formas que espíritos como nós, infelizmente, tendem a aprender. Olha só as nossas dores. Dificilmente a gente aprendeu sem elas. Quando estava tudo bem, a gente deitava, não vinha. Assim, não só por mim. Eu quero saber quem começou realmente, eu não falo frequentar. Frequentar a gente frequenta. Mas quem realmente começou a estudar uma religião não ligada numa dor profunda. A gente sempre vai estudar uma religião quando a coisa não está boa para a gente. Quando está tudo bem, assim, você vai hoje, vou falar para nós espíritos, né? Você vai hoje no centro? Não sei. Cansado. Esse aqui a gente mais fala, estou cansado. A gente usa essa energia para várias outras coisas, mas para o centro, estou cansado. Aí, quando a coisa aperta, fala assim, não, tem que ir hoje. Peraí, mas o que mudou da semana passada para cá? Não, porque agora eu preciso. Você não precisava antes? Quer dizer, a mesma pessoa que está agora numa prova severa, está precisando de amparo, podia ter construído isso antes. Até para passar melhor para as provas que virão. Mas a gente tem essa dificuldade. Eu entendo que é a nossa dificuldade, né? E aí Jesus fala aqui para os servos: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis? Falando sobre a riqueza. Qual esmola maior? A que socorre a necessidade de um dia ou que adota a providência para uma vida inteira? No mundo vivem os que se entesouram na terra e os que entesouram-se no céu. A gente não tem noção. Às vezes é um cara numa esquina que tem uma padaria, que quando tá ali ele dá emprego para não sei quem, dá emprego para não sei quem, não sei quem. Ah, tá precisando de emprego. Ah, vem aqui, a gente bota para limpar aqui. Esse cara tem muito mais noção de igualdade do que a gente. E é anônimo pra gente. Então a gente tem que começar a entender esses pormenores, porque se a gente não entender, né, de uma forma branda, tranquila, a gente vai ter que viver a desigualdade para entender o que é estar do outro lado. Eu sei quanto é difícil a minha fala futura, né? Mas o que a gente vive hoje na nossa cidade é uma democratização do que muitas pessoas vivem todos os dias. Porque nota, eu vejo as pessoas falando sobre isso, e aí eu tenho algum histórico, né? Pela minha própria vida. Enquanto, né, a gente estava com a questão armada no Rio de Janeiro, circunscritas a alguns guetos, eu estava preocupado? Eu perdia meu sono? Mas para a pessoa que está dentro desse gueto, ela perdia. Ela estava preocupada. Se a gente vê aquele filme Cidade de Deus, a gente vai perceber que isso não é de hoje. Que as atrocidades anteriores não são pequenas e já aconteciam. Naquele momento eu estava preocupado. Eu estava pensando em votar em alguém, pensando em criar uma questão, ajudar nesses locais. Eu não estava. Hoje que todo mundo está tendo a mesma experiência, não prazerosa, claro. Eles falam assim, mas agora está tudo perdido. Quer dizer, antes estava tudo perdido para quem você não conhecia. Porque ele já estava vivenciando essas questões. Agora que está tudo perdido? Mas e antes? E a gente tem essa... É a nossa dificuldade.
Quando Madre Teresa de Calcutá sai a Calcutá e ela olha o cara morrendo no meio da escadaria, em frente ao hospital, de forma deplorável, ela se nega a aceitar aquilo. Ela fala assim, não, o Cristo que eu conheço não deixaria alguém morrer numa escadaria na frente do hospital dessa forma. Não dá. Não dá para mim. Então, o movimento dela é por entender tão profundamente o Cristo que não é mais opcional. Você está entendendo? Não é mais opcional para ela não auxiliar. Porque o sentimento dela está tão bem trabalhado em relação a que todo mundo merece, no mínimo, uma morte digna. Olha só como estava o ambiente que ela estava. No mínimo, uma morte digna. Que então era necessário trabalhar, não importa. Eu sei que a gente ainda não tem essa força. Madre Teresa de Calcutá tem um livro chamado Mulheres do Evangelho, que fala que ela foi Teresa d'Ávila. Tem um livro Perdoa-te, que fala que Teresa d'Ávila foi Maria de Magdala. Então você vê que um espírito está se construindo há muito tempo e ao lado de Jesus. Então, quando você olha isso aí, mas essa é a construção que a gente tem que seguir. Eu vejo que pessoas mantêm a indignação pessoal sobre o que a gente está vivendo, isso não é de todo ruim, mas deixam de ter uma ação sobre o que estamos vivendo. Qual é a ação que você pode fazer? Ah, mas o que eu fizer é muito pouco. Zaqueu fez dentro do núcleo dele lá, ajudou. E Jesus falou, aqui entrou a salvação hoje. Ele ajudou o quê? Não vamos dizer que seja muita gente, né? 200 famílias em uma vida. Era a ação dele. O que eu posso fazer? E isso faz a diferença. Se não faz a diferença para todo mundo, faz a diferença para aquele que você está ajudando, que já está ótimo. Então a gente tem que começar a abrir os nossos olhos, observar, querer o bem, nos organizar. Será possível que já ter existido igualdade absoluta das riquezas? Não. Não tem como a gente ter igualdade absoluta das riquezas. Até a mensagem do dia já fala sobre isso. Muito bem feita. A gente não tem como ter riqueza para todo mundo. Se a gente hoje eu já vi um estudo sobre isso. Se a gente distribuísse riqueza para todo mundo, pegasse todas as riquezas do planeta e distribuísse igualmente, dava 50 anos, estava tudo igual de novo. Porque tem pessoas que têm mais potência de aptidões de lidar com isso, tem outras pessoas que não vão ter, e assim vai indo, né? A gente tem uma condição real. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar. E se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo que lhe apraza, e não na execução dos trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho inútil ficaria por fazer. Em tudo existe um equilíbrio, e o homem é quem perturba. Para você ter noção, fica tranquilo. Quando a gente olha a natureza, a gente observa isso. Quando a gente olha a natureza, a gente observa isso. Quando a gente está vendo a natureza, a gente observa esse regramento divino. Se a gente olhar ali, tem umas 30 espécies de árvores diferentes aqui na frente. Todas disputando por espaço e sol. Mas você olha de fora, existe um regramento. A gente que fala assim, não, vamos botar só eucalipto, aí dá ruim, que cai encosta, cai eucalipto, dá uma confusão danada. Porque você quis fazer do seu jeito, não do jeito que a natureza se propõe. Então a gente causa desordem, mas a gente também causa ordem. Sempre quando a gente pensar no que é humano, Madre Teresa de Calcutá era humana. Porque a gente usa essa palavra humano para pejorativo ou para superlativo. Ah, não, isso aí que é humano, né? Aconteceu uma confusão danada, é porque nós somos humanos.
Ah, não tivemos humanidade. Falei, peraí, mas são dois humanos diferentes? Então a gente tem que entender isso, sim. O espírito vai reencarnar várias e várias e várias vezes para superar essa condição de deixar de enxergar o outro como não sendo seu irmão. A gente vai se irmanar, nem que seja ferro e fogo na têmpera, né? Como gosta de falar o guia da casa. Uma hora a gente vai se fundir, a gente vai se organizar. Mas cabe a mim, perante tudo que eu sei, tentar fazer por mim essa educação. Não esperar que ela venha do outro ou das situações. Começar a refletir nisso. Começar a refletir, no mundo é desigual? É desigual. As pessoas não têm o necessário. 800 milhões de pessoas vivem na miséria. Isso a gente está falando miséria, é abaixo de $1 diário, que é uma marca. Mas quem vive com 1,10 não está tão bem assim também. Então a gente está falando de quase 1 bilhão de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E isso é o que a gente vive todos os dias, de todos os anos. Há pelo menos, desde que a gente bateu 7 bilhões aí na humanidade. E antes eram menos, mas é porque nós éramos menos. Então isso está entre nós. Eu gosto de observar o seguinte, assim, as obras religiosas no Brasil entregam uma quantidade de alimento às famílias, assim, toneladas e toneladas. Eu sei que a gente fala muito dos programas do governo, mas se a gente pensar nessa condição de espírito imortal, essa irmanação através de dar o alimento para o corpo, mas também fornecer o alimento para o espírito, porque eu não conheço uma obra de caridade religiosa que não chama a pessoa, pelo menos para fazer uma prece, antes de receber o alimento. Quando não dá um estudo, quando não dá uma condição, quando não dá... Então, o trabalho está sendo feito. É que a gente não enxerga de diminuir essa desigualdade entre nós. O ponto central de tudo que a gente falou hoje à noite é onde eu estou nisso tudo. Se eu permaneço ainda nutrindo em mim a desigualdade, se eu já comecei em mim a aplacar um pouco essa questão do meu egoísmo, do meu orgulho. Eu digo para mim e para todos nós. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Jesus. Dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 26 e os itens são o 3 e o 4, preces pagas. Vamos ler o 3 e um pedaço do 4. Quem puder, continue a leitura em casa. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Essa passagem está nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus
ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então agora vamos nos preparar para o momento do passe. E enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos mentores, nossos amigos espirituais que aqui se encontram, para que a gente possa receber tudo que a gente necessita. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos, e que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. E Jesus, como mestre e educador, vemos alertar os discípulos a não usufruírem vantagens nas tarefas de divulgar as leis divinas. Jesus combate as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade e passam a ser um negócio. Ainda nessa passagem, nos comentários, Kardec escreveu: fazer pagar aquelas preces que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Sabemos que somos espíritos imperfeitos vivendo um processo evolutivo que nos leva a atingir o determinismo divino da perfeição e da felicidade. Para isso, Deus nos oferece um mundo belo, com oportunidades infinitas de desenvolvimento e de aperfeiçoamento no nosso potencial intelectual e moral. Deus nos oferece companhias semelhantes e, ao mesmo tempo, diferentes, para nos relacionarmos, influenciando e ajudando uns aos outros. Deus também nos dá o livre-arbítrio como oportunidade de fazermos nossas próprias escolhas e nos disponibiliza o tempo necessário que precisamos para caminhar. Tudo isso e muito mais foi nos ofertado como bênçãos para estimular esse desenvolvimento do qual nenhum filho seu está excluído. As preces pagas muitas vezes faz com que a pessoa se sinta desobrigada a orar pelo outro, ou até porque confia mais na oração daquele que foi pago do que em si mesmo. E ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e aos seus trabalhadores de luz. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele, nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda parte, em nós, ao redor de nós, como disse Paulo em Atos: em Deus nos movemos e existimos. Deus, a perfeição absoluta, presente em tudo e em todos,
não precisa de intermediário para atender seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringem as suas leis, ou quando não o percebem, ou não o aceitam. Podemos sim orar a Deus, pedindo uns pelos outros, mas como uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as atribulações. E esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus nos concede, a começar pelo nosso próprio existir. E elevemos os nossos pensamentos ao Pai, busquemos os nossos melhores sentimentos através da prece sincera, da prece que independe do número de palavras difíceis ou bonitas, mas que vem do fundo da alma, que é a verdadeira prece. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece todos os dias oportunidades para refletirmos como estamos nos conduzindo na vida. Porque a vida é luta. São a resposta das nossas escolhas passadas, mas que hoje nós estamos tendo a oportunidade de refazer de uma forma diferente. E com o conhecimento, nós temos a oportunidade de saber como nos conduzir na vida. Não temos mais desculpas. A doutrina é clara, não traz alegorias. Ela nos mostra exatamente como nos devemos conduzir na vida. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, amar ao nosso próximo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E Jesus nos ensinou mais, a amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem, os ditos inimigos. Mas como queremos a felicidade se lá no passado dificultamos a vida dos nossos semelhantes, impedimos que ele fosse feliz, tiramos a esperança de muitos? E hoje a doutrina nos dá a oportunidade do conhecimento necessário, de saber por que estamos aqui, para onde iremos, de acordo com as nossas escolhas. Porque não adianta se dizer espírita e não praticar a lei de amor e de caridade na sua extensão. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos aproveitar o Evangelho e colocá-lo em prática todos os dias. Vamos vibrar para que o nosso planeta possa passar para esse mundo de regeneração que tanto ansiamos, que tanto sonhamos. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar pelo mundo. E vamos orar pelos nossos governantes. E vamos orar por nós mesmos também.
porque necessitados somos todos nós. E se queremos ter a paz, vamos construindo esta paz dentro das paredes do nosso lar, junto àqueles que são os nossos afetos e desafetos, para que através de tudo isso, pacificarmos o nosso coração e contagiarmos a todos aqueles que se aproximam de nós. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame sobre todos vós a esperança, a fé e a coragem necessária. Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, agradecemos a oportunidade de termos chegados nessa casa querida que nos acolhe e que nos aceita como somos. Que possamos, através de tudo que nos foi trazido na noite de hoje, refletir, praticar, principalmente através da prece, que é a nossa ligação direta com Deus, para pedir e agradecer não só por nós ou pelos nossos, mas por todos. Porque precisamos uns dos outros. E que ao sair daqui possamos levar conosco também vibrações de paz, de tranquilidade, e que retornemos aos nossos lares sob a proteção do nosso Mestre Jesus e dos bons espíritos. E assim agradecemos, pedimos também pela nossa Casa do Caminho, pelos trabalhos e estudos realizados aqui na casa. E que seja em teu nome, Mestre Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.